agora legendar todas as informações que a gente descobriu a partir da dedução da lei de ação das massas. É importante fazermos isso. Muitas vezes se começa a explicar literalmente a lei de ação das massas por essa parte. Só que eu me pego muitas vezes pensando que todos os problemas que os alunos apresentam vêm na falta de percepção da origem da função, né, da equaçãozinha, da fórmula da lei de ação das massas. Então eu mostrei para você de onde essa fórmula surge. Ela surge a partir da análise de dados práticos. Você pega os dados, põe num gráfico e vê se ele dá uma reta, se ele dá uma curva, uma parábola no caso, e aí você descreve literalmente a partir disso qual é a fórmula. Agora, de uma maneira bastante prática, você pode escrever essa fórmula, como você notou nos exemplos anteriores, sem tanta drasticidade, ou seja, sem pegar o gráfico, sem plotar, sem fazer o desenho. Porque, basicamente, algumas coincidências acontecem com muita frequência e isso é uma coisa positiva. Por exemplo, todas as funções de primeiro e segundo grau sempre começam do mesmo jeito. Y igual a x. Se for de primeiro grau, ax na 1. Se for de segundo grau, ax ao quadrado. Como para a gente o y vai ser a velocidade e o x a concentração, e o a uma constante, toda a lei cinética começa do mesmo jeito. V igual a constante vezes a concentração. Se for de primeiro grau, na 1. Se for de segundo grau, na 2. Simples assim. Então é por isso que a fórmula ela sempre surge desse jeito. Porque todas as funções de primeiro e segundo grau começam do mesmo jeito. Então, dito isso, a gente consegue dar bastante consistência para a seguinte pergunta. Por que a fórmula é assim? Porque ela vem de funções de primeiro, segundo até terceiro grau, mesmo que elas não sejam comuns assim na natureza. Ok? Então, vou mostrar para você. Bom, antes de começar a discorrer e a dissertar longamente sobre, né, eu quero mostrar uma coisinha para ti aqui, bem na hora que trancou o aplicativo. Deixa eu abrir de novo então. Vamos ver se agora vai. Agora vai. Pronto. Ó, existem reações que seguem um roteiro muito bem pré-definido. De fato, você não tem como adivinhar quando você vai ter essa reação. Então, ela precisa ser informada na própria questão. A própria questão vai dizer, trata-se de uma reação elementar. Reações elementares são reações que são todas perfeitinhas, simétricas, seguem um roteirinho muito fácil de ver. Chamamos elas de reações elementares. Reações elementares. O que são as reações elementares? Vamos lá. Vamos pegar para descobrirmos o que é uma reação elementar a reação hipotética, Azinho, Azão, mais Bzinho... Calma, não é genética. Bzinho, Bzão, dando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. Ok? Vamos começar olhando essa equação e vendo que ela tem dois sentidos. Para a direita e o sentido inverso, que é para a esquerda. O sentido para a direita a gente chama de reação direta. E o sentido para a esquerda, reação inversa. Ok? Antes de continuar, vamos dar um nome para os coeficientes estequiométricos que são bem peculiares aqui nesse ponto. A gente chama na cinética química os coeficientes estequiométricos de número de moléculas ou molecularidade. Porque ele vai indicar para a gente o número de moléculas que vai reagir. Isso é muito importante para a determinação da ordem ou da função de grau da reação. Tá? Então, os numerozinhos da frente, que são os coeficientes estequiométricos, nós chamaremos de molecularidade, porque eles indicarão a proporção de moléculas que irão reagir. Tudo bem? Beleza. Agora, como a partir da equação é possível montar a fórmula da velocidade? Bom, vamos lá.
Depende se a reação é a direta ou a inversa. Você sempre vai pegar o ponto de partida, seja da direta ou da inversa. Se você está analisando a velocidade direta, o seu ponto de partida é o A, B. Se você está analisando a reação inversa, o seu ponto de partida é o C e o D, porque você está indo para a esquerda. Ok? Então, eu vou analisar a velocidade direta. Eu vou analisar a velocidade para a direita. Eu vou verificar essa velocidade a partir do meu ponto de partida, porque toda a reação só começa com um ponto de partida, ou seja, com os reagentes. Então, a gente vai escrever a fórmula em função dos reagentes. Você sempre vai começar escrevendo a fórmula assim. V, porque velocidade é o que te interessa, é igual a K, porque o K é a representação do coeficiente angular, né, o A, né, o componente A, vezes os participantes da reação que você tem, que correspondem aos X, desse jeito, tá vendo? A concentração das partículas. Literalmente, o A e o B correspondem à concentração, que é o X, que você encontra na linha do gráfico. Então, você sempre vai fazer assim, ó, você sempre vai começar escrevendo V igual a K, porque todas as funções começam com Y igual a A, vezes o X. Quem é o X? O X são as concentrações, desse modo. Tudo bem? Agora, quem vai indicar o grau da função, isso é interessante. Nas reações elementares, coincidentemente, é a molecularidade. Nas reações elementares, como eu mostrei para você lá no trecho passado, coincidentemente, os coeficientes estequiométricos indicam o grau da reação. Se vai ser uma reação de primeiro grau ou de segundo grau. E para nós não chamarmos de grau, a gente usa a palavra ordem. Ordem. As ordens são nada mais, nada menos que os graus. E em reações elementares, que são aquelas reações bem mecanizadas, estratégicas, onde tudo tem o seu lugarzinho certinho, as ordens são iguais às molecularidades. Certo? Então, o que é a ordem do reagente A? A ordem do reagente A é o númerozinho que vai em cima do A, que é aquele Azinho pequeno. Ops, eu não entendi nada. Ué, não tem um Azinho ali em cima do A? Sim, esta é a ordem do reagente A. Vai indicar qual é, digamos assim, o grau do reagente A. Se ele é de ordem 1, se é de ordem 2, se é de ordem 3 e assim por diante. A ordem do reagente B é aquele Bzinho que você tem ali em cima. Né? B, você vai encontrar no expoente a sua ordem, porque as ordens são os expoentes da fórmula de velocidade. Se A e B são concentrações, mesmo que para a química A e B sejam partículas diferentes, para o fenômeno é partícula, é concentração. Então é como se você aqui apagasse o A e o B, e você tivesse concentração elevado na A vezes concentração elevado na B. Quando você tem uma propriedadezinha super simples da matemática, quando você tem bases iguais e você tem multiplicação de bases iguais, você conserva a base e você soma os expoentes, desse jeito. Por isso que a ordem global da reação vai ser igual a A mais B. Esta é a ordem global da reação. Ok? Desse jeito. Tudo bem? Vou colocar aqui embaixo para você lembrar. Conserva a base e soma os expoentes. Isso vai indicar para você a ordem total, global, geral da reação em questão. Certo? Não entendi nada. Bom, é que muitas vezes eles vão dizer para você que a reação é elementar e vão pedir para que você monte a fórmula de velocidade. E é super fácil. Basta você seguir sempre o mesmo roteiro. É sempre V igual a K vezes concentração, porque todas as funções começam com Y igual a vezes X. Como as reações vão partir sempre da origem, literalmente, o que acontece? Você vai ter sempre funções
que terão as raízes ou, enfim, os componentes B e C iguais a zero. Então você vai descartá-los. Você sempre vai analisar somente o componente A. Tudo bem? Então essa é mais uma explicação para você entender por que é assim. Bom, vamos supor que a questão te peça assim: monte a fórmula de velocidade da reação inversa. Não faço ideia, é impossível, a coisa mais difícil que eu já vi. Calma, sempre vai começar com V igual a K vezes concentração. Porque toda a fórmula, a função, começa com Y igual a vezes X. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Você vai ter ali, como você tem o C, né, se você está indo para o inverso, você está partindo de C e D. Então, você escreve concentração do C porque tem um C aqui. Elevado na Czinho porque tem um C aqui. Concentração do D porque tem um D ali. Elevado na Dzinho porque tem um D aqui. E estas vão ser as ordens da reação inversa. Tá aí. Bom, professor, eu não entendi nada. Como é que isso cai numa prova? Eles vão perguntar para você. Determine a ordem de C. E como é que eu vou saber? Ué, é o Czinho. Simples assim. Czinho. Como é que tu sabe que é Czinho? Porque em cima do C tem um Czinho. Então é Czinho. Determine a ordem do reagente D. Ordem é o expoente. Como em cima do D tem um Dzinho, a ordem do D é Dzinho. Como concentração e concentração são a mesma grandeza, então você vai conservar a base e vai somar os expoentes. E isso vai dar para você a ordem geral da reação, ordem global, ordem total da reação inversa, que vai ser igual a C mais D. Muita gente se atucando aqui pergunta qual o valor da constante, porque a gente tem o hábito de, quando tem uma constante, ela tem que ser sabida, constante dos gases, constante molar, enfim. Quando você tem uma constante, querido, constante Faraday, né? Quando você tem uma constante para esses fenômenos é porque eles são fenômenos específicos. Cada reação química é um fenômeno, então cada reação química tem um próprio valor de constante. Por isso você não é obrigado a decorar constantes, ninguém sabe essas constantes. Elas são determinadas via experimental. Então não esqueça disso e não se atucane, fique tranquilo. Tudo bem? Portanto, estas são as reações elementares. Nas reações elementares, a molecularidade é igual à ordem. Vamos escrever isso? A molecularidade é igual à ordem. Quando isso acontece, você tem uma reação elementar. Como é que eu vou saber disso, professor? Tem que ser dito. Então a própria questão vai dizer isso para você, porque você não faz futurologia, você não é adivinha. Então você não tem como saber disso previamente. Tem que ser dado para você. Ok? Aqui do lado você tem um exemplo, né? Vou mostrar ali para você. Ó. Vou montar do zero para você essa aqui que vai ser a nossa reação elementar. Vamos montar ela do zero? Ó, qual seria a fórmula de velocidade dela? Vamos lá. A fórmula de velocidade dela, supondo que ela seja uma reação elementar, então alguém vai te dizer assim, ó, essa reação é elementar. Putz, como é que eu vou fazer ela? Calma, é bem fácil. Você vai começar assim, querido, ó. V, vamos colocar aqui, V igual a K vezes a concentração do NO, porque tem um NO escrito ali, vezes a concentração do O2, porque tem um O2 escrito ali, e agora você vai colocar em cima os valores que você tem. Ó, 2 porque tem um 2 ali na frente, 1 porque tem um 1 ali na frente do O, desse modo. Tá vendo? 2 aqui e 1 aqui. Prontinho. Tá aí a fórmula de velocidade desta reação que é elementar.